Oi, aqui é o Douglas do Convepa, do Congresso de Veterinários de Pequenos Animais, e hoje eu vou trazer uma sacada para vocês de um cardiologista, que é o Dr. Calezo Rosa. O Calezo tem doutorado pelo INCOR aqui em São Paulo, em cardiologia, e ele vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre alguma sacada legal que você pode começar a utilizar no seu dia a dia, na sua clínica. O que nós podemos falar para os nossos colegas aí, Calezo? Tudo jóia? Tudo bem, Douglas? Tudo jóia, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui falando com os colegas. A cardiologia evoluiu bastante, né, na veterinária, então a gente já tem diversos exames muito parecidos com a medicina humana, o eletro, o eco, a pressão de pressão, o Holter. Então assim, a gente já tem bastante recurso dentro da veterinária para poder tratar os animais de estimação da forma que eles merecem. Que bom, né? Legal, legal. É bom. Então assim, a questão é saber quando pedir um exame, quando pedir outro exame, tudo. Então, o que a gente mais ou menos preconiza é que, de acordo com o exame clínico, seja solicitado o eletro, o eco ou os dois. Mas a aferição de pressão faz parte do exame clínico e tem que ser feito de forma rotineira, né? Dentro da clínica, e pode ser feito pelo clínico geral. Dá para fazer. Tá. Você está falando assim, dos exames que hoje nós temos disponíveis, né, para tratar ou para diagnosticar as doenças, né? E eu acho que é uma coisa legal a gente falar que tipo de exames, por exemplo, o clínico geral pode pedir para uma avaliação pré-cirúrgica, por exemplo, né? Acho que existe muito essa dúvida, faz um eco, faz um eletro, qual que é a tua sugestão aí, cara? A sugestão é assim, ó, o animal que vai ser operado, então se ele não tem sintoma, um animal até 5, 6 anos de idade, assintomático, desde que ele tenha uma pressão arterial normal, pelo menos o eletrocardiograma. Se tiver sopro ou tiver sinal clínico de insuficiência cardíaca, igual tosse, um pouco de cianose, intolerância ao exercício, daí é melhor fazer o eco, que vai dar mais informação a respeito de função cardíaca e de morfologia. Mas a pressão arterial deve ser aferida de todos eles. Fundamental. Fundamental. Porque anestesiar um paciente hipertenso é muito mais arriscado do que um paciente que não tem hipertensão. A hipertensão pode aumentar risco de arritmia, aumentar risco de descompensação, e muitas vezes a descompensação do paciente anestesiado pode acontecer até um tempo longo, 1 mês, 2 meses depois do procedimento. E é que a questão é que às vezes a gente não faz o link da descompensação associa, né? Com o procedimento cirúrgico, com a anestesia. É importante manter o paciente estabilizado para poder entrar para um quadro de anestesia de forma mais segurança, segura, né? Mais segurança. Então, bom, você falou aí a diferença, né, de você pedir o eco e pedir o eletro. Isso por um caso de uma avaliação pré-cirúrgica, né? Isso. Uma outra coisa legal que eu acho interessante a gente falar também com relação assim, para o clínico geral, que não tem a especialização, né, em cardiologia. Até que ponto ele pode atender um paciente cardiopata que ele deve indicar para o especialista? Essa é uma questão bem interessante, assim, porque tem 2 aspectos que o clínico se vê meio que obrigado a atender. Tanto o paciente que chega, então assim, aferição de pressão arterial. Isso a gente vem falando muito nos cursos, nas palestras, tudo, que é um procedimento simples que o clínico deve fazer, até para poder filtrar, porque a hipertensão arterial ela é uma doença silenciosa. Muitas vezes o paciente não tem nenhum sintoma e o curso da hipertensão é desenvolver uma insuficiência cardíaca. Então a aferição de pressão pode ser feita pelo clínico geral. O outro extremo, então, a questão do outro extremo, quando o paciente chega na emergência, por exemplo, o clínico é meio que obrigado a atender.
Porque diferente da medicina humana, né? Se eu passar mal agora, eu vou para um pronto-socorro onde eu sei que tem alguém treinado para me atender. Se o cachorro entrar num quadro de edema pulmonar, ou de desmaio, de síncope, ele vai procurar a primeira clínica veterinária que tiver na frente. E nesse caso, o clínico tem que estar preparado para dar suporte ventilatório, colocar no oxigênio, pegar um acesso cirúrgico, entender como é que ele trata. Então, um treinamento básico para isso ele tem que ter. Agora, na rotina, o ideal é que quando ele for diagnosticado uma insuficiência cardíaca, uma cardiopatia, deve ser tratado pelo especialista. Certo. Estamos aproveitando aqui, tomando um cafezinho enquanto a gente bate esse papo. Obrigado. E ninguém é de ferro, né? A gente também precisa se alimentar, né, Carlos? Tá certo. Bom, pensando por esse lado, né? Então, todo clínico, na verdade, teria que ter um treinamento mínimo, pelo menos, para poder tanto identificar, né, uma cardiopatia, e aí indicar um especialista, porque à medida que ele identificou um cardiopata, que não é tão simples muitas vezes, porque uma coisa é o paciente com insuficiência cardíaca que tosse, pode desmaiar, ter cianose, ficar cansado. Outra coisa é o cardiopata que muitas vezes não tem sintoma, mas é o clínico que tem que fazer essa identificação. E daí ele indica para um especialista tratar, que seria o ideal. Agora, a emergência não dá tempo de ele indicar o paciente passando mal para um especialista. Ele tem que dar os primeiros socorros ali, do jeito que ele conseguir. Depois de estabilizar, daí sim vai para o especialista. Então, o clínico é fundamental nos extremos, tanto no paciente que não tem sintoma, para ele conseguir identificar, ou mesmo que já tem sintoma, mas para poder diferenciar de um quadro respiratório, por exemplo, quanto na emergência de um edema agudo de pulmão, que ele tem que saber identificar e dar os primeiros socorros. A gente conta muito com o clínico para poder aumentar a sobrevida desses pacientes. Pensando nisso, o que você sugeriria aí para os colegas, os clínicos gerais aí, para que eles se preparem melhor, o mínimo de equipamento ou de exame que ele deve pedir quando ele suspeita, os principais sintomas que um cardiopata pode manifestar numa fase inicial para que o clínico já comece a perceber isso? O que você daria de dica aí para os nossos colegas? Pois é, graças a Deus hoje os cursos estão aí, tem aos montes, então assim, não tem muita desculpa para o clínico não buscar essa informação. E tem buscado, tanto nos cursos quanto congressos e tudo mais. Então, existem bons cursos de aprimoramento para o clínico que não quer se tornar um especialista, mas ele quer atender melhor um cardiopata, identificar, poder indicar para um especialista, poder diferenciar os sintomas dos sistemas, se é cardíaco, se é respiratório. Então, tem bons cursos de extensão, cursos de aprimoramento, para que ele esteja mais preparado na rotina clínica para poder diferenciar quando é um quadro de outro. Então, existem os cursos do CETAC, onde eu dou os cursos, eu dou curso em outros lugares do Brasil também, e sempre tentando alertar para a importância da veterinária poder crescer junto com outras especialidades, junto com os clínicos, para que a profissão passe a ter o valor. Evolua, né? A gente conquiste o nosso espaço, né? Afinal de contas, nós somos médicos e temos o nosso papel para a sociedade, né? Exatamente. Temos que estar preparados para atender da melhor maneira. E assim, por exemplo, equipamento de aferição de pressão, que é um equipamento relativamente barato, simples, um pouco de treinamento o clínico já consegue fazer uma monitoração básica de perfusão, de pressão e tudo. Isso é papel do clínico, é fundamental para que a especialidade cresça, e não só a especialidade de cardiologia, mas o sistema respiratório, endócrino, dos sistemas afins, para que a gente trabalhe junto. A profissão merece esse empenho profissional. Com certeza. Inclusive o Calejo estava falando aqui com relação aos cursos. Eu vou aqui de primeira mão já dizer para vocês que o Calejo ele vai ser um dos palestrantes aí do Convepa, que
nós estamos organizando. Em breve a gente vai passar mais informações para a gente. O Caleison vai ser vai dar uma palestra aí na área dele, que é a cardiologia. Então já em primeira mão já estou passando essa informação aí para vocês. Bom, legal. Caleison, eu queria que você deixasse um contato seu aí para os colegas que quiserem falar contigo, tirar alguma dúvida. Estou sempre às ordens. Até você falou do congresso, queria te parabenizar pela ideia, que é bastante inovadora, assim, que a gente espera que atinja um número muito maior de profissionais para que as informações sejam divulgadas, né? A gente sempre brinca que veterinário, quando tem 2 ou 3 juntos, já virou formação de quadrilha, porque o assunto sempre vira cachorro, gato, o que você faz. Então essa informação tem que ser divulgada. Quanto maior número de profissionais que alcançarem essa informação, tanto melhor para a gente. Para mim sempre é um prazer trocar figurinha, trocar ideia. Meu Facebook é Caleison Rosa, Caleison com K, Z-U no final. Daquelas situações que a gente não tem nenhum domínio, foi meu pai que fez isso comigo. Meu e-mail é caleiso.rosa@gmail.com. E eu estou sempre aí, online também, se precisar de trocar um caso clínico e tudo, eu estou sempre às ordens. Tá joia. Caleison, muito obrigado. Obrigado a você, pela tua disponibilidade para me atender, você foi muito gentil e falar com os nossos colegas aí. E se vocês gostaram desse vídeo e gostariam que outros colegas também se beneficiassem dessas informações, compartilhe esse vídeo. Dê o seu joinha se você gostou, se você não gostou também a gente aceita o que não gostei. Esse é o termômetro para saber se eu estou no caminho certo. E deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo, com alguma sugestão, o que você está achando dessas entrevistas, o que você está achando da ideia do congresso, que é a partir daí que a gente vai estar sempre melhorando. Então, obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Obrigado, um abraço.